Olá, sou Evandro, professor de matemática. Estou aqui para apresentar as correções das atividades da semana 4 do PET. Então, a primeira questão aí, de quantas maneiras você pode ir da cidade X para a cidade Y? O probleminha vem com um mapa demonstrando como que é a situação. E me dá aqui, o ponto A e o ponto B. A cidade, se eu for por cima aqui, para me chegar na cidade Y, eu passo pela cidade A. Se eu for por baixo, para me chegar na cidade Y, eu vou passar pela cidade B. Então, nesse probleminha, eu tenho dois eventos. Um primeiro evento, eu sair da cidade X e ir por cima aqui, passando pela cidade A, para chegar na cidade Y. E o segundo evento, saindo da cidade X, passando por baixo aqui na cidade B, também chegando na cidade Y. Então, no primeiro evento aí, do X até a cidade A, eu tenho 1, 2, 3 caminhos. Da cidade A até a cidade Y, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 caminhos. Ou seja, no primeiro evento, eu vou ter 15 caminhos diferentes, 15 possibilidades para me chegar na cidade Y. No evento de eu ir por baixo, passando pela cidade B, eu vou ter 1, 2, 3, 4 caminhos até a cidade B, e da cidade B até a cidade Y, eu vou ter 1, 2 caminhos, ou seja, 8 possibilidades se eu for no evento aqui indo por baixo. Como são dois eventos, eu vou somar, um evento com o outro, para me ver o total, de maneiras de ir da cidade X para a cidade Y. Então, por cima, 3 vezes 5, 15. Por baixo, 4 vezes 2, 8. Somando os dois eventos, 23 maneiras de chegar na cidade X até a cidade Y. Segundo probleminha aí, uma rede de supermercado fornece aos seus clientes um cartão de crédito, cuja identificação é formada por 3 letras distintas, diferentes, dentre 26. Então aí entra o W, o Y e o K, seguidas de 4 algarismos distintos, 4 números, diferentes. Só que numa cidade vai um lote de cartão já pré-definido, com a letra L como a terceira letra e o 0 no último algarismo e o número 1 no penúltimo. A quantidade total de cartões distintos oferecidos por tal rede de supermercado para essa cidade é de quantos cartões? Então aí, nesse problema eu tenho que verificar as condições. Das minhas 26 letras, o L já se foi. Então eu vou ter o quê? Só 25. Então 25 letras eu vou ocupar na segunda posição. Depois eu vou usar 23 letras na minha terceira posição a ser preenchida. Porque das 3 posições, uma já foi, que é a última, No problema está falando que é a última letra, a terceira letra. Então, tanto faz eu pôr 24 letras na letra do meio, como na inicial, ou 23 e 24, 24 ou 25, quer dizer, nessas condições. Seria, se não tivesse letra nenhuma pré-definida, e seria, se são 3 espaços, a gente poderia fazer até uma permutação, que é um fatorial de 26 vezes 25 vezes 24. 3 posições aí, gastando uma letra para cada posição, ficaria uma multiplicação de 26 vezes 25 vezes 24. Como o L já veio estampado nesse cartão, a gente vai ter o quê? 24 vezes 25.
chegando a 600 possibilidades, só com as letras. O número, né, com os 4 algarismos formados já está pré-definido, o 0 e 1. O 0 no último algarismo e o 1 no penúltimo. Então sobra 2 espaços. Esses 2 espaços eu vou poder gastar com 8 números e depois com 7. Porque o 1 e o 0 já foram gastos dos 10 que eu tinha disponíveis, né? Que era de 0 a 9. Como eu já gastei o 1, como eu já gastei o 0, só me sobrou 8 números. Vou gastar 8 na minha segunda posição e depois me sobra 7 na minha primeira posição, ou vice-versa, chegando a 56 possibilidades numéricas, né, com a parte de números. Como eu quero saber qual é a quantidade de cartão confeccionado para essa cidade, eu vou ter 600 combinações com as letras vezes 56 combinações numéricas, chegando a 33.600 cartões confeccionados para essa cidade. A alternativa A é a resposta certa. O segredo de um cofre é formado por uma sequência de 4 números de 2 dígitos, 00 a 99. Uma pessoa decide tentar abrir o cofre, sem saber a formação do segredo. Por exemplo, 15260052. Se essa pessoa leva 1 segundo para experimentar cada combinação, trabalhando ininterruptamente e anotando cada tentativa já feita para não repetir, né, a combinação, qual será o tempo máximo que essa pessoa vai gastar para abrir esse cofre? O probleminha não quer saber a combinação do cofre. Ele quer saber o tempo máximo que a pessoa vai levar para descobrir, para conseguir abrir esse cofre, né? Ele pode gastar menos tempo? Pode. Ele pode fazer lá a combinação e acertar. E ainda sobrar um monte de possibilidade ainda para ele poder tentar. Mas ele também pode tentar todas as possibilidades possíveis e chegar na última possibilidade, que vai ser o tempo máximo que vai gastar para abrir esse cofre. Então, ó, no primeiro número, ele vai gastar 100 possibilidades. No segundo número, ele vai gastar quanto? 100 também. Por quê? Pode ser uma combinação com números repetidos. O probleminha não me limitou a isto. Ele não falou que tinha que ser uma combinação de números distintos. Ele falou que é uma combinação numérica. Me deu exemplo e tudo. Eu posso ter 15, 15, 15, 15 como senha para poder abrir esse cofre, como combinação. Então eu vou ter o quê? 100 possibilidades na primeira, mais vezes 100 na segunda, 100 na terceira, 100 na quarta. Ou seja, 100 possibilidades vezes 100 possibilidades vezes 100 vezes 100, chegando a 100 elevado a 4, ou 100 milhões de segundos, já que cada combinação leva 1 segundo para ele experimentar, né? Para abrir o cofre. Como ele gasta 1 segundo para cada combinação, a gente pode concluir também que esse cofre aí, ó, pode ter até 100 milhões de combinações numéricas para poder abrir ele. Se a pessoa não souber o número que abre esse cofre, ela vai gastar 100 milhões de combinações. 100 milhões de segundos, que é o tempo, se ele for rápido e gastar 1 segundo para cada combinação. É um probleminha bem interessante. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato constituídas por garrafas preenchidas com areias de diferentes cores, formando desenhos.
Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde e amarela, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. Qual que é a paisagem? Casa, palmeira e um fundo de uma cor. O probleminha me define que nas cores azul e cinza ele vai gastar para fazer o fundo. Para a casa, para desenhar a casinha, ele vai usar as cores azul, verde ou amarelo. Para fazer a palmeira, ele vai usar cinza ou verde. O probleminha me alerta que se ele usar o fundo de uma cor, a casa mais a palmeirinha não pode ser, a palmeira não pode ser da mesma cor, senão ela não vai aparecer no desenho. Precisa de cor diferente do fundo para aparecer tanto a casa quanto a palmeira. Então é o fundo, casa e a palmeira, os desenhos que ele vai fazer nessa garrafa com as areias, né? Então se ele fizer com fundo azul, ele vai ter a opção de casa verde e amarela, e de palmeira de cor verde e cinza. Então, se ele faz o fundo azul, ele vai gastar quantas cores? O azul, o verde, o amarelo, o verde e o cinza. Ele pode usar 4 cores usando o fundo azul. Se ele faz o fundo cinza, ele vai poder usar o que? A cor azul, verde e amarela para a casa e só a verde para a palmeira. Se ele coloca cinza, não aparece a palmeira no fundo cinza. Se ele faz com fundo azul, não aparece a casa, se a casa for de cor azul. Então, se ele fizer com fundo azul, ele vai ter 4 possibilidades de cores para trabalhar, para fazer os seus desenhos. Se ele faz com fundo cinza, ele vai ter apenas 3 tipos de cores. Porque o verde, uma casa verde com uma palmeira verde, pode, tendo o fundo azul, o fundo cinza. Tendo o fundo azul, ele não pode ter uma casa azul. Ele pode ter palmeira verde e palmeira cinza. Então, resumindo aí, ó, fundo azul, ele consegue 4 possibilidades de cores. Fundo cinza, só 3 possibilidades. O fundo azul e fundo cinza são eventos independentes. Quando eu uso 2 eventos, eu posso somar eles, chegando que 4 mais 3, 7 variações de paisagem. Letra B. E para ilustrar esse desenho aí, ó, eu trouxe uma imagem, né, das garrafinhas são trabalhadas, né, pelos artesãos lá do Nordeste. Muito bonito, muito tradicional e bem trabalhosa, né? Mas que tem um efeito muito bacana e é muito popular lá no Nordeste. Matemática também cultura. Então lá, questão extra 1. Essa questão não está no PET. Ela é só para fixar melhor a matéria. 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema, sentando-se em lugares consecutivos, um depois do outro. O número de maneiras que os 4 podem ficar dispostos de forma que Pedro e Luísa fiquem sempre juntos e João e Rita fiquem sempre juntos também é... Então, ó, nesse probleminha, esses 4 amigos aqui, ó, na verdade, são o quê? 2 casais. Pedro e Luísa, João e Rita. Eles podem sentar numa forma consecutiva, um depois do outro, mas Pedro e Luísa juntinho, João e Rita também. Só que eu posso fazer o quê? Entre eles, mudar a posição deles. O Pedro pode sentar primeiro, depois a Luísa, João e Rita. O Pedro primeiro, depois a Luísa, Rita e João. Luísa, Pedro, João e Rita. Luísa, Pedro, Rita e João.
Então só aqui, ó, eu já consegui 4 possibilidades, 4 modos. Só que o João e a Rita pode chegar primeiro que eles e sentar na frente. João e Rita, Pedro e Luísa. João e Rita, Luísa e Pedro. Rita, João, Pedro e Luísa. Rita, João, Luísa e Pedro. Mais 4 modos de colocar essas 4 pessoas. Então, nesse probleminha também, fixando, são 2 eventos. Um evento em que o Pedro e a Luísa chegam primeiro, e um outro evento em que o João e a Rita sentam primeiro. Então eu vou ter um total de quê? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 modos de dispor essas 4 pessoas. Fazendo essa ilustração aqui, ó, fica mais fácil de resolver o probleminha, viu, gente? Então, assim, nessas horas, é um probleminha que não se faz conta. Você não vai fazer uma conta aqui e falar assim, como é que tem uma fórmula de fazer esse probleminha. É no desenho mesmo, numa demonstração mesmo, até com letras aí, você consegue resolver esse probleminha. Questão 2. Extra aí, né? Quantos são os números de 4 algarismos distintos, diferentes, formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, que são divisíveis por 5? Então, ó, eu tenho 6 números, 6 algarismos disponíveis para formar números com 4 algarismos, só que esses números precisam ser divisíveis por 5. Para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em qual número? 0 ou 5. Se eu quero formar um número com 4 algarismos, a minha milhar não pode ter 0. O 0 pode ficar em qualquer lugar, menos na milhar. Porque senão eu formo um número de 3 algarismos. Então essas são as minhas condições. O 0 não pode ocupar o primeiro dígito, que são as milhares. E eu posso terminar esses números com 0 e 5. Senão eles não serão divisíveis por 5. Então vamos considerar 2 eventos. O 0 nas unidades. Me sobra quantos espaços? 3 dígitos. No primeiro dígito da milhar, eu posso usar 5, porque o 0 já se foi e ele não pode ir na milhar. Então eu tenho 5 opções. Na centena eu tenho 4 opções. E na dezena eu tenho 3 opções. Vezes o 1, que é o 0 aqui. Esse 1 aqui representa o 0. Que é só ele que pode, é só um número que pode ir no final aí agora. Multiplicando essas possibilidades, eu vou chegar a 60 números, tendo o 0 nas unidades. Se eu quiser ter o 5 nas unidades e não pode ter o 0 na milhar, eu vou ter essa condição: 4 números na milhar, que pode ser o quê? O 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 já foi para as unidades. O 0 não pode ir para milhar. Mas na centena pode colocar 0, não tem problema. Na dezena também pode colocar 0. Então fica disponível para mim o quê? 4 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Esse 1 aqui representa o 5 nas unidades, que ele já foi colocado. Chegando a um total de quantos números? 48 números, tendo 5 nas unidades. Como são 2 eventos, 0 nas unidades, 5 nas unidades, e o 0 não indo na milhar, eu vou ter o quê? 60 mais 48,
chegando a um total de 108 possibilidades, 108 números de 4 algarismos divisíveis por 5. Chegando no final aí, né, gente? Mais uma mensagenzinha aí do François Viette. Matemática não é apenas números, e sim envolve letras e toda a capacidade que o ser humano conseguir expressar. Então, matemática não é só números, é letras, é tudo aquilo que o ser humano expressa ou pensa, ele pode fazer matemática com aquilo. Matemática não é só somar, não é só calcular, é raciocinar, é julgar, para trazer para o nosso dia a dia, é usar a imaginação mesmo, usar caminhos para chegar numa solução. Então, para reforçar aí, um matemático também, François Viette, nos reforça que matemática não é apenas números, e sim envolve letras e toda a capacidade que o ser humano conseguir expressar. Um muito obrigado e continue estudando, não perdendo o tempo nem a oportunidade de aprofundar nos estudos e no que a matemática tem a oferecer. Obrigado.